Fala pessoal, mais um almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo. Nesta quinta-feira vamos falar sobre Botafogo de Futebol e Regatas e trazer mais algumas repercussões da partida de ontem contra o Flamengo, onde o Botafogo perdeu na última bola com uma falha bizarra de Gatito Fernandes. Ontem quem teve a sua primeira oportunidade como titular foi Matheus Ponte. Na minha opinião, quero saber a de vocês aqui embaixo nos comentários. Um primeiro tempo regular, nota 5,5 mais ou menos, e um ótimo segundo tempo, onde ele ganhou praticamente todas as divididas contra os bons jogadores do Flamengo. E isso me deu ali uma boa, digamos que esperança em relação a esse atleta e o que o Botafogo pode ter para a sua lateral direita, já que ontem chegou no Rio de Janeiro o outro uruguaio que o Botafogo tem pela lateral direita, que é o Damian Soares, e o Rafael daqui a 3 semanas também estará à disposição do técnico Thiago Nunes. Aquele setor que o Botafogo tinha muitas dificuldades até então passará a ter 3 laterais, e isso é muito bom, né? Porque com lesões, com cartões, você tem que ter sempre uma posição recheada. E nesta parte do campo, o Botafogo terá aquilo que eu vejo como ideal para um time de futebol, né? Um lateral jovem e 2 laterais mais experientes, no caso o Damian Soares e o Rafael. E o jovem jogador me chamou bastante a atenção pela personalidade, ganhou praticamente todas as bolas por cima, por baixo também ganhou os seus embates individuais e deu ali bons sinais de que pode ser um bom reforço para o Botafogo. O técnico Thiago Nunes falou a respeito da chegada de Damian Soares e na sequência vou colocar também aqui agora um trechinho onde ele fala a respeito da partida do jogador Matheus Ponte. Vejam aí as falas do técnico Thiago Nunes a respeito do Damian Soares, que chega agora, e também do Matheus Ponte. Vejam aí. A gente precisa ter um processo contínuo de formação de jogadores. Quando você traz um jogador com essa bagagem, com essa experiência de seleção uruguaia, de tantos anos de Europa, com essa liderança que ele tinha durante tanto tempo no clube dele, você não só agrega qualidade e experiência para uma equipe que quer ser competitiva durante a temporada, mas você também ajuda na formação dos mais jovens. Então, como eu falei antes, a gente tem o Matheus Ponte numa posição que é um jovem com um potencial grande, e agora tem um outro jogador, por coincidência também da mesma nacionalidade, que vai ajudar na própria formação do Matheus naquela posição. Então é um processo de continuidade, é um processo de renovação, e sim, a gente tem competições, né, e jogos como foi o de hoje, que essa pitada de experiência, essa pitada a mais de liderança marca a diferença. Você vai jogar um jogo na altitude, ou seja contra a Aurora, ou seja contra a Melgar, ou daqui a pouco, né, uma outra competição internacional, ou até mesmo os próprios jogos do brasileiro nesse nível. Quanto mais jogadores com bagagem você tiver, maior é a chance de você sofrer nesses momentos tão importantes como foi essa reta final do jogo de hoje. Diria o sábio que você aprende com seus próprios erros e com os erros dos outros, né? Então tem várias maneiras de você evoluir. E aí tem uma parte interessante, eu quero fazer um agradecimento público ao professor Marcelo Bielsa, com o qual eu tive o prazer de conversar muitas vezes durante esses últimos 40 dias, né? Foi um gentleman com a gente. A gente liberou o Matheus porque a gente acreditava que ele ia ter um crescimento com a presença do Bielsa no processo de formação dele, né, e também nesse ciclo olímpico, onde o Bielsa teve parte integral, teve participação no treinamento, e eles me encaminharam todos os treinamentos, todas as filmagens de todos os treinamentos da seleção uruguaia. Então eu vi todos os dias o Matheus treinando. E o que ele demonstrou no dia a dia de treinamento, o que ele mostrou também nos poucos minutos que ele teve jogando amistosos contra equipes profissionais, e também no próprio pré-olímpico, me passou a confiança necessária que ele poderia jogar. A própria conversa com o professor Marcelo Bielsa também trouxe essa confiança. E depois, né, a bola não te pergunta a idade. A bola pergunta se você gosta dela, se você consegue ter um bom trato, se você joga jogos importantes, né, e não sente a pressão do ambiente. O Matheus deixou muito claro que ele está, né, sentiu a vontade nesse ambiente. E quando você tem um jogador que sente a vontade nesse ambiente, ele pode errar tecnicamente, taticamente, pode sofrer, quem sabe, algum momento todo fisicamente, mas mentalmente ele estava muito forte, né? E aí isso dá confiança para qualquer treinador continuar colocando ele aí em outros jogos. Existem jogadores que o dia a dia nos mostra que às vezes não estão 100% preparados. E aí sim, você tem que encontrar um momento melhor para colocá-los para jogar. No Matheus não, estava 100% seguro que ele poderia errar, como qualquer jogador dentro do jogo, mas mentalmente ele ia estar muito seguro para jogar a partida. A situação do Vitor Sá é bem complexa, né? Um jogador que termina a temporada como um dos principais jogadores do nosso elenco, tendo ali boas partidas, titular absoluto da ponta esquerda em boa parte do Campeonato Brasileiro, tendo um bom desempenho,
e acaba se sacrificando naquela reta final, jogando até mesmo de ala pela esquerda. E no meu ponto de vista, hoje seria o titular do Botafogo com a lesão do Jefinho. Tem essa proposta de um clube russo, o jogador tem ali internamente o desejo de aceitá-la, já que ele se vê não como titular no Botafogo. E através disso ele começa a não forçar uma saída, não vou colocar nunca essa palavra, mas ele vê com bons olhos uma possibilidade de sair do Botafogo. Ontem eu senti que ele foi um pouco injustiçado, ele tinha que ter começado a partida como ponta pela esquerda, já que é uma posição que ele conhece bem, e ele faz a linha defensiva e a linha ofensiva com a mesma qualidade. O técnico Thiago Nunes ontem teve que responder a respeito disso na entrevista coletiva, por que o Vitor Sá não está jogando no setor e por que ele tem colocado o Júnior Santos. Pelas palavras do técnico, que eu vou colocar aqui agora para você, com a excelente pergunta do meu amigo Bessa, ele joga ali que, na intenção e na maneira de ver futebol dele, Thiago Nunes, hoje o Júnior Santos vive o melhor momento que o Vitor Sá. Vejam aí as falas do técnico e respondam aqui o que vocês acharam das argumentações do treinador botafoguense. Boa noite. Boa noite. Bessa do Jornal Dia. O Botafogo teve por 2 temporadas um extremo pela esquerda, o Vitor Sá, com a titularidade questionável, eu diria, jogador de corredor, muito profundo, recompõe muito bem. E hoje, eu não vou considerar os últimos minutos, né? Ele não foi aproveitado. O Botafogo teve Savarino pela esquerda e o Júnior Santos, que depois foi deslocado. Queria que você explicasse um pouquinho dessa opção. Eu discordo que ele não foi aproveitado, até porque ele entrou no final do jogo com um papel tático. Sim, mas ele entrou com um papel tático no final do jogo, para ajudar o Matheus Ponte na cobertura aqui do Bruno Henrique. Né? O Matheus Ponte já estava com câimbras naquele momento, então ele foi aproveitado sim. Né? Não é porque ele entrou com pouco tempo ao olhar popular que ele não foi aproveitado. E aí a gente tem que ter também um ponto de vista que é não só o que o jogador fez no passado, mas o momento. Eu estou aqui para julgar o momento. E o momento do Júnior Santos hoje, por exemplo, é um momento muito bom. Né? Talvez a gente sabe disso, que ele tem uma característica técnica diferente do próprio Vitor Sá, do Savarino, né? Mas traz para a gente uma energia física, uma capacidade competitiva muito grande. E foi deslocado justamente porque é um jogador que, além de jogar no pivô na primeira bola, ele consegue atacar as costas dos defensores. Característica diferente, por exemplo, do Tiquinho, que não é um jogador de velocidade para apostar velocidade, sim um jogador de pivô e aproximação e combinação de jogadas. O Savarino entrou por lá justamente porque a gente também ainda está num processo de preparação. E o Savarino precisa ter minutos. Né? Não tem como a gente preparar ele de forma integral se ele não tiver minutos jogados. Minutos que o Vitor Sá já teve agora no início da temporada, inclusive como titular em alguns jogos, inclusive na última partida como titular também, jogando todo o período do jogo. Então não só tem um olhar para cada partida, mas um olhar também nesse processo de preparação dos jogadores para a temporada, porque daqui a pouco a gente vai chegar nos jogos mais determinantes, que são agora final de fevereiro, e eu tenho que ter minimamente os jogadores com a minutagem e condição de todos estar disponíveis. E só uma curtinha aqui, antes do último tema do nosso vídeo, vocês sabiam que o Vasco tentou ali aos 48 do segundo tempo, no dia que o Alan assinou seu pré-contrato, atravessar a negociação, mas ao contrário de muitos jogadores, o Alan teve palavra. E falou, não, tô fechado com o Botafogo, não quero nem ouvir a conversa do Vasco da Gama. Então, o Vasco ali, depois das lesões que aconteceram, tentou atravessar a situação do quase acerto à época, né? Porque o Botafogo ainda não tinha assinado seu contrato com o Alan, mas como ele já tinha dado a palavra que iria assinar o contrato, fechou com o Botafogo. Tem jogadores que ainda possuem palavras. O Alan é um destes. O Botafogo segue no mercado de transferências em busca de mais um reforço ou mais alguns reforços para essa janela. E é importante que o Botafogo consiga. Eu acredito que até a partida de ida da pré-Libertadores possa chegar mais pelo menos um reforço ou 2 reforços. Eu acredito que o Botafogo consiga ter mais alguns reforços até o primeiro jogo da pré-Libertadores. Isso não é informação, isso é opinião, deixando bem claro antes que haja uma clipagem sobre isso que eu tô falando a respeito de tudo. Mas o Botafogo segue no mercado atrás de atletas buscando reforçar o time. Internamente, todo mundo encara que o Botafogo tem um bom elenco, tem um elenco hoje que pode brigar de igual para igual com diversas equipes do nosso futebol, mas ainda tem lacunas e essas lacunas precisam ser ajustadas, principalmente no meio campo. A carência hoje de um meia mais ofensivo, um jogador que possa fazer a bola chegar mais à frente, é talvez colocada como a principal que o Botafogo tem hoje. Devido a isso, o clube continua atrás de mais reforços. Mais vídeos aqui no canal, lá pelas 7, 8 horas com o nosso Noite Alvinegra. Tamo juntos, beijos, tchau, tchau e fui, fique com Deus, valeu!